Bem, irmãos, é, na última pregação minha, há 3 dias atrás, eu falei a vocês sobre um problema que estava acontecendo entre Absalão e o seu pai. E esse problema trouxe algumas dificuldades ao próprio Davi. E eu já fiz uma série de sermões aqui sobre o Salmo 55, falando como foi que Davi fez uma rota, traçou uma rota para sair desse problema. Porém, hoje, eu estou falando para você como foi que ele entrou nesse problema. E talvez você esteja entrando em alguns problemas que não são seus. Por exemplo, ontem eu saí aqui e não era para eu ter saído naquele horário. Foi bom, foi legal ter saído, mas não era. Eu tinha acabado de pregar na igreja do Bonilha, mas não era para ter saído naquele horário. Depois eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, saindo esse horário para fazer essa atividade aqui? Sabe, tem algumas coisas que você se mete, tem alguns problemas que você mesmo caça, você mesmo vai atrás. Daí então, eu peguei e falei a vocês ao longo desses 3 dias sobre uma forma curiosa que Satanás ele rouba a sua vida, rouba a sua casa, sua vida, seus filhos, e você não sabe porque às vezes você está se metendo numa situação em que Satanás está roubando você. Daí então a importância de como você sair ou você entender como ele faz para roubar você. Dentre isso, eu falei para vocês em 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 a 7, eu falei a vocês, primeiro ponto, que Satanás ele rouba seu coração, fazendo com que você mude o foco. Ou seja, você é um crente, você tem foco no céu, mas por algum motivo você acaba perdendo esse foco do reino de Deus. Você tem mais energia para gastar nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. Também falei a vocês que Satanás ele rouba o coração seu, da sua família, dos seus, quando ele usa de distração. Ele distrai a galera. Olha, o pessoal tá absorvido no trabalho, tá muito cansado, o pessoal tem um monte de coisa para fazer. E o que acontece? O próprio irmão fica se distraindo ali. Ele vai para o Facebook, ele vai para a internet, ele vai assistir seus filmes, ele tem suas coisas, mas ele não tem tempo para investir no reino de Deus, na sua palavra, ou mesmo naquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque ele está distraído com as coisas dessa terra. Também falei a vocês que Satanás ele não só muda o foco, distrai a pessoa, mas também Satanás ele engana a pessoa. O problema está que muitos irmãos acabam não sabendo qual é o caminho do engano. Eles são, justamente por isso, eles são enganados, porque eles não sabem a verdadeira face do inimigo ou não sabem a verdadeira face de Deus. Não conseguem ver o brilho do Senhor. Por isso, muitos são enganados. Então, eu faço um paralelo hoje falando a vocês sobre ele não somente enganar você, mas ele também desanimar você para mudar o seu foco. Tem gente que tem uma vida desanimada, tem gente que anda em cima do desânimo e, por consequência, acaba perdendo o foco do reino. É sobre esse tema que eu quero falar com você hoje. Bem, o título do meu sermão, o texto do meu sermão, encontra-se em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 7. 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 ao 7. O autor começa dizendo o seguinte: a revolta de Absalão contra Davi. Veja a loucura aí. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava. Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és? Ele respondia: de tal tribo de Israel, teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: a quem dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça.
Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão e pegava e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo que 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Versículo 8, ele foi lá até Hebrom. Bem, hoje eu quero falar a você justamente sobre o versículo 3 e 4. Como foi que ele fez para desanimar a pessoa? O versículo 3 e 4 diz assim: Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para lhe fazer justiça. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu percebo aqui é que Absalão continuou com suas mentiras. Satanás continua com suas mentiras para ti. E eu falei a você naquele tema anterior que, de fato, Satanás é um mentiroso. Ele acaba lhe dizendo que não havia nenhum homem da parte do rei que o ouvisse. Ou seja, o camarada saía da cidade dele, o camarada ia para a cidade de Jerusalém para poder falar com o verdadeiro rei, que era Davi ali. E quando ele ia falar com Davi, o que acontecia no meio do caminho? Absalão ia lá e granjeava o coração da pessoa, roubava o coração da pessoa. Porém, eu percebo aqui que Absalão continuava a falar mentiras, dizendo que ninguém lá com o seu pai poderia ajudá-lo. Ah, não, não tem ninguém lá que vai te ajudar, cara. Talvez o inimigo tenha falado algumas coisas desse tipo contigo. Olha, Deus não vai te ajudar, essa é uma causa impossível, não adianta, você já perdeu tempo. Para que você vai pregar o evangelho para esse bairro? Para que você vai falar com o seu filho? Para que você vai falar com fulano? Ele se utiliza de algumas mentiras. Satanás gosta de usar esses pontos negativos de que ninguém vai te cuidar de ti, ninguém vai te ouvir lá no reinado. Ele gosta de usar esses pontos negativos para te desanimar. Por exemplo, vão aparecer pessoas a você, e eu ainda julgo mais que poderão aparecer ainda no dia de hoje. Pessoas a você que vão dizer e desanimar a você, falar palavras de desânimo a você. Olha, o seu trabalho não está sendo proveitoso, olha, você não está fazendo direito, olha, você não faz sentido em nossa vida. Talvez o inimigo se apresente a você no dia de hoje com palavras mentirosas que levam você ao negativismo e fazem com que você desanime. E os súditos de Davi ali estavam desanimando de quem? Do verdadeiro rei, que era Davi, o seu pai, o verdadeiro rei. A galera ficava desanimada de ir até o verdadeiro rei. Bem, ele vai dizer aqui a muitos irmãos e pregadores de sermão, por exemplo, que seus sermões não são mais relevantes para os seus ouvintes. Talvez você seja um pregador do evangelho, você tenha ali alguns sermões que você cotidianamente ministra. O inimigo poderá se apresentar a você e dizer assim: olha, seus sermões não são relevantes, sua mensagem não é benéfica. E, portanto, você, querido irmão, precisa avaliar se no meio dessas conversas que algumas pessoas falam para ti, não são elas que estão realmente falando. Por exemplo, eu lembro de um certo dia em que Jesus Cristo estava conversando com Pedro. E Jesus estava ali só chorando as pitangas, dizendo: Pedro, eu tenho que morrer e tudo mais, eu sou o Cordeiro de Deus e tal, e eu tenho que fazer. E aí então Pedro tira a sua bainha e fala: Jesus, para com essa conversa de dizer que está querendo morrer, morrer, vai morrer, vai morrer, morrer. Para com isso. Se os romanos vierem, eu vou para cima. Você não está sozinho, não. E aí Pedro começa a falar ali, tentar afagar o coração de Cristo para que ele parasse de ficar com aquele sentimento de choro, de angústia quanto ao futuro. E vocês lembram que essa angústia o percorreu dali em diante, porque teve até um certo episódio que ele chora, ele sua gotas de sangue, e ele pede para que os discípulos orem com ele e os caras não oram. Então, para você perceber a angústia que ele tinha. Sabendo disso, quando Pedro começa a falar para Cristo sobre esse episódio de parar de chorar, parar de fazer isso daí,
Cristo se apresenta a Pedro e diz o seguinte: olha, para com isso, afasta-te de mim, Satanás. Pedro dá um pulo para trás, pensando: puxa vida, eu estou tentando ajudar o cara e o camarada aqui fica me estorvando. Se Jesus Cristo não morre, e se ele cai no conto de Pedro, se Jesus Cristo foge, não haveria salvação para a humanidade. Então, Jesus Cristo empurra porque ele percebeu que quem estava falando pelo seu amigo Pedro não era realmente Pedro, mas sim Satanás. Talvez você não perceba, mas algumas falas do seu esposo, algumas falas da sua esposa, algumas falas dos seus filhos, algumas falas dos seus amigos, algumas falas de alguns irmãos não são deles, mas são falas do próprio inimigo para tentar desanimar você. Se você não se aperceber disso, se você não entender essa história de Absalão, e eu coloco ele como uma espécie aqui de Satanás, eu coloco Absalão como uma espécie de Satanás, se você não entender isso aí, certamente você vai pensar e que fulano de tal que não presta, Beltrano que faz mal, fulano que é desorganizado, Beltrano que não faz isso, só que você não está percebendo que maior do que todo esse ambiente são as maracutaias do inimigo para poder persuadir você, tirar você do foco e desanimá-lo. Se você não perceber isso daí, talvez você passe a vida pensando que Deus não é por você, pensando que Deus não está olhando para sua causa, mas você não está percebendo que você está num grande conflito entre o bem e o mal, pois essa é a maior doutrina que defendemos, a doutrina do grande conflito. Sabendo disso, alguns pregadores poderão ter esse sermão, essa mensagem no ouvido. Seu sermão não é relevante, pastor. Seu sermão não é relevante, irmão. E isso é uma mentira que o inimigo faz para desanimar você. Não só isso, ele vai dizer, por exemplo, ao professor da escola sabatina, e eu sei que tem alguns professores de escola sabatina que estão aqui conosco, que ele não é academicamente qualificado para ensinar. Alguns professores de escola sabatina falam: puxa, mas tem gente aqui na minha classe que é bem mais entendido do que eu, pastor. Tem gente aqui na igreja que é melhor do que eu e eu que vou ensinar? Essa é uma forma do inimigo desanimar você e dizer que você não está preparado, que você não é academicamente preparado. Eu não estou aqui excluindo, porque você deve se preparar para passar a lição. Mas veja, o inimigo talvez se apresente dessa forma para ti, dizendo que você não está preparado. Eu ainda vou mais ainda dizer a você de que o inimigo ele irá dizer a você que você às vezes é jovem demais ou que você está velho demais para atuar em determinado departamento, para atuar na obra do Senhor, para atuar servindo a Deus. Ah, não, você tá velho, não, esse negócio não é para você. Não, você tá novo demais. Você não está entendendo que quem é que está persuadindo você a não ser líder na igreja, a não ajudar na obra do Senhor? Não é o Deus da obra. Quem está persuadindo é o inimigo e ele se utiliza do quê? Do desânimo para ti. Sabendo disso, entendendo o que Absalão fez com a galera, desanimando eles, dizendo para eles: olha, não tem ninguém, cara, que vai ao teu favor lá na corte. Quisera eu ser juiz de Israel para poder ajudar você. Quisera eu ser juiz de Israel para poder abençoá-lo. Sabendo disso, eu percebo que o inimigo, ele gosta de dizer a alguém que está orando, por exemplo, que participa aqui do Gol Six, por um ente querido, e eu percebo muitos irmãos orando por entes queridos, por irmãos, parentes seus, de que esse seu parente está perdido, que é tarde demais para que ele seja salvo. Algumas pessoas acabam nem trazendo o nome do seu parente que está perdido aqui no Gol Six, porque talvez essa forma do inimigo trabalhar na sua mente seja a forma de persuadir você e desanimá-lo. Não, você está de noite, está cansado, está escuro. Não aperta para ligar aí, não. Sabe por quê? Porque não adianta, você vai pedir, você já sabe que seu filho, seu irmão não quer saber da igreja, você já sabe que seu parente não quer saber dessas coisas. Para que você vai continuar nisso? É o inimigo mexendo com sua cabeça. E se você não entender isso daqui, você vai correr o risco de ser destruído no processo. Eu já falei a vocês que esse negócio de mexer com a cabeça tem que ser modificado. Por quê? Porque assim como ele mexe com a sua cabeça, Deus também quer mexer com a sua cabeça. E o meu sermão de hoje é uma proposta de mexer com sua cabeça.
Eu já disse para vocês que eu até mudei algumas palavras, alguns significados de palavras na minha própria mente, para quê? Para que eu pudesse modificar aquilo que está à minha volta. Eu lembro que eu falei para vocês que uma vez eu disse aqui no sermão que casamento para mim é uma espécie de investimento. Então, toda vez que eu falo de casamento, eu falo como investimento. Eu também falei a vocês que família é uma espécie de quartel do Senhor. Eu também falei a vocês que a minha própria casa, ela é uma espécie de indústria de felicidade, de indústria que eu tenho que fazer essa galera ficar feliz e eu ficar feliz. Por quê? Porque aqui é a indústria do ambiente de felicidade. Também falei a vocês que eu estou preparando os meninos para serem missionários com uma espécie de ogivas nucleares para que eles possam explodir no reino de Deus, para que eles possam se desenvolver. Por que eu estou fazendo isso? Para que o inimigo não comece a atacar a minha mente, atacar minha família, dizendo que os meninos não são bons, dizendo que o casamento não é bom, dizendo que a família não é boa, dizendo que os filhos não são bons, dizendo que, por exemplo, a igreja não é boa. Porque tem gente que o inimigo se apresenta dizendo assim: olha, a igreja não é boa. Ih, rapaz, essa igreja aí, puxa vida, essa igreja não é boa. Olha essa igreja como ela tem coisas ruins. Olha como essa igreja tem problemas, mas eu quero que você modifique a igreja. Na sua mente, toda vez que você olhar para a igreja, eu quero que você olhe a igreja como a amada, a desejada do Senhor, a mulher de Deus. Eu quero que você olhe para a igreja desse jeito. Deus olha para a igreja como alguém que ele ama demais. A esposa que ele quer casar, a noiva que está aguardando ele. Olhe para a igreja assim. Se você tiver esse olhar de que é a esposa de Deus, é a amada do Senhor, é desejada por ele, esperando o dia de vê-lo do casamento, se você começar a entender isso, então tudo começará a mudar dentro da igreja. Eu também olho para o reino de Deus como uma espécie de governo. Eu olho para o reino de Deus como um ambiente de governo. E se você começar a olhar para as coisas do Senhor como um governo, o governo que ele quer estabelecer na sua vida, o governo que ele quer estabelecer aqui na terra, tudo começará a mudar. É essa perspectiva que você tem que ter. É esse pensamento, é essa avaliação que você tem que fazer quando você olhar. Eu disse uma certa vez, acho que foi no sermão de mordomia, na igreja do Brasilânio, acho que foi isso, Dani, que tempo para mim não é dinheiro, tempo para mim é vida. E toda vez que você, querido irmão, não tem vida, você não tem tempo, então significa que você não tem vida. Porque tempo nunca foi dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro para viver 10 vidas. Mas por que essa pessoa não vive? Por quê? Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. E por isso a importância de você avaliar o que nós estamos falando aqui, porque o inimigo ele se apresenta a você como alguém que quer desanimar você, persuadindo você da rota. Sabendo disso, Deus é o nosso amigo e ele está aqui com a gente. E olhe para Deus dessa forma. Eu percebo que o inimigo ele vai se apresentar assim a você, ele irá dizer a você que ninguém na igreja se importa com você. Ele vai dizer assim, cara, eu estou passando por uma luta, por uma dor, por um problema, mas não tem ninguém que se importe comigo. E tem, só que o inimigo coloca isso na sua cabeça. E tem gente que sai do ministério, sai da obra, sai da igreja, sabe por quê? Porque diz que a igreja é fria, porque diz que a igreja não apoia, porque, meu filho saiu porque a igreja não apoiou ele, porque isso são coisas que o inimigo coloca na sua cabeça e você não está percebendo. Para que ele faz isso? Para tentar desanimar o seu esforço de ajudar o ministério. Ele não quer nem que você ore mais. Por quê? Porque ele vai te desanimar no processo. E toda vez que você vê, olha, eu estou desanimando. Eu estou aqui com uma palavra que me trouxe desânimo. Já te digo, quem foi que falou no teu ouvido sussurrando? O inimigo. Eu já falo para ti, toda vez que vier um desânimo, o inimigo está falando para ti. Sabendo disso, entendendo esse processo aqui, eu quero que você compreenda que o inimigo vai dizer que Deus não vai te perdoar do seu próprio pecado. O inimigo vai se apresentar assim. Para que tu vai falar com Davi? Não tem ninguém que te ouça.
Deus não vai te perdoar do pecado. Você sabe que você, vez após outra, está caindo nesse mesmo conto, nesse mesmo pecado. Deus não vai te ouvir, Deus não vai perdoá-lo. Isso é uma mentira que ele conta com o objetivo de desanimar e mudar o seu foco. Tem gente hoje em dia que ela está mais empolgada com esses, como é que é o nome? Esses segundos evangelhos que estão surgindo, porque esses pregadores de hoje, esses coaches, esse pessoal, eles já existem há muito tempo. E o próprio Paulo diz que são pessoas que substituirão o verdadeiro evangelho, roubando do coração das pessoas a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho, por um novo evangelho, por novas teorias, por coisas diferentes. E se você não se aperceber disso, o inimigo vai estar mexendo com tua alma, mexendo contigo e você nem sabe. Pensando nisso, eu estabeleci em meu sermão alguns marcos do que ele faz para desanimar o irmão. Dentre eles, estão algumas das maneiras que Satanás usa para tirar você dos olhos do verdadeiro rei. É por essa razão que o livro de Hebreus, por exemplo, ele diz que quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós ficamos desanimados. Tem gente que fica tirando os olhos das coisas do Senhor. Como é que isso acontece, pastor? Olha o que a palavra diz. Levanta as tuas mãos, ó cansados, e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes esse seja curado. Veja que a palavra deixa claro que aquele que é manco não deve se desviar. Aquele que é manco, ele não deve ficar cansado. Antes, seja curado. Toda vez que você se sentir desanimado, é aí que você tem que ir para a igreja. Toda vez que você não tiver vontade de vir para o Goal Six, é por isso que você tem que vir. Por quê? Porque você está tomando um remédio dado pelo inimigo que está mascarando a verdadeira dor. É sabido que os médicos dizem que você tomar alguns analgésicos, eles não vão resolver o seu próprio problema. Eles vão mascarar o que você está sentindo, o que você está passando. Por isso que alguns dizem, não tome agora, para poder a febre ter ali o seu trabalho, ter ali o processo de cura. Porque se você não passar por essa febre, se você não tiver isso, você talvez não seja curado do problema que você está. E eles esperam que você chegue até um certo nível para que então você tome o remédio. A ideia clara aqui é justamente essa, de que você precisa levantar as suas mãos. Eu percebo que Satanás ele se utiliza dessa forma para enganar você. E por isso é nos dito para nós buscarmos a Jesus de forma diligente. Quer você sair do problema onde você está? Quer você entender o que acontece contigo? Então perceba que Satanás está tentando te desanimar. E às vezes, quem está falando esse tipo de coisa para você, te desanimando, não é a pessoa em si, mas o próprio inimigo que se utiliza dessa pessoa. Você talvez não perceba porque, aparentemente, com os olhares humanos, você pensa que é a pessoa que está te desanimando, mas não é. É o inimigo que está usando a pessoa para acabar contigo. É o inimigo que está tentando ferrar com tua própria vida. Portanto, avalie a história de Absalão. Eu continuarei falando um pouco mais sobre esse tema ao longo da semana. Mas eu quero que você avalie o que nós estamos abordando aqui, porque é um fato que Satanás, ele acaba tentando roubar o seu coração, mudando o seu foco. Satanás distrai você do foco. Satanás usa o engano a você e ele não somente usa o engano, mas também ele se utiliza do desânimo. Quer você ter vitória? Então não desanime. Quer você ter vitória? Então olhe além de sua dor. Quer você ter vitória? Então pare de olhar para si, para o seu próprio problema e olhe para Cristo, porque é de lá que virá o seu socorro, pois a palavra diz que o socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja sobre você. Bem, eu quero convidá-lo nesse momento a orar, pedindo a presença de Deus para você, pedindo que o Senhor te dê ali o ânimo necessário para sair da condição que está. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em tuas mãos entregamos a nossa vida.
pedindo a Ti, Senhor, que sobre os nossos irmãos aqui do Go Six repouse o ânimo sobre eles. Sabemos, Senhor, que o inimigo tenta tirar o ânimo dos nossos irmãos. O inimigo tenta tirar esse bálsamo que o Senhor dá do céu a eles. Mas hoje eu peço a Ti, Senhor, que abençoe os Teus servos que aqui estão, para que eles tenham ânimo de sair do estado que estão para ir aonde o Senhor quer enviá-los, para que eles possam galgar, caminhar lugares mais altos. Para isso, Senhor, entregamos em tuas mãos os teus servos aqui do Go Six. Em especial, Senhor, agradecemos a ti pela vida da irmã Rose, que orou no começo. Que teu Santo Espírito esteja sobre tua serva. Que o Senhor esteja a abençoá-la. Que tua graça seja renovadora sobre ela. Que ela continue a olhar com os olhares humanos, com um olhar de compaixão, com um olhar espiritual, as coisas que lhe rodeiam. Por isso, derrama a tua graça sobre ela. Vá também ao encontro do Donald, Senhor. Que o Senhor o cure de suas chagas, de suas doenças, de seus problemas, não só emocionais, mas também de seus problemas físicos. Que o Senhor vá ao encontro da menina que precisa de documentação, vá ao encontro também do seu filho, para que eles estejam plenos e para que essa família seja ricamente abençoada. Por isso, hoje, Senhor, dedicamos esta oração, orando a Ti, mas pedindo e intercedendo sobre Tua serva, a irmã Rose. Senhor Jesus, pedimos a Ti também sobre os nossos irmãos que aqui estão, que eles recebam a porção da Tua graça, que os nossos irmãos recebam a porção do alto da Tua bênção, porque muitos são carentes das bênçãos do alto aqui nessa terra. E por isso entregamos em tuas mãos os teus servos do Go Six. Sabemos, Senhor, que o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Sabemos, Senhor, que o Senhor é bom porque o Senhor também nos ouve. E por isso entregamos ao teu trono de graça esse pedido. Que o teu Espírito Santo ouça o nosso clamor e faça a devida atualização, tradução dessa oração rumo ao céu. Que o teu Espírito Santo esteja em nosso meio aqui. Porque, Senhor, de tudo que nós falamos aqui no nosso Go Six, tem uma temática que nos volta à mente. Precisamos do teu Espírito. E por isso, a cada manhã, nós estamos aqui para buscar a tua presença, para buscar o teu Espírito, para buscar mais de ti, Senhor. Habita em mim, Senhor, habita em nós. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos e que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nossa vida. Nós oramos a ti, entregando a nossa vida em tuas mãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Oi, minha Am- santa. Amém. Muito obrigada, pastor, Amém. pela mensagem de hoje. Hoje foi curtinho, pastor tem uma reunião daqui a pouco. Então, que Deus te abençoe lá na sua reunião também, pastor, e que Deus nos abençoe. Fiquei muito feliz de saber que a Zezé está aqui, a Milka, o Marcelo, e você que entrou pela primeira vez aqui no nosso programa, todos os dias, 5h30, estamos aqui, você pertence a essa família. A Dona, Maria Ventura, tem alguém que tem o grande conflito como nome, que seja bem-vindo, que Deus te abençoe, a Neuza, a Elmira, Etel, Iracema, irmão Wellington, irmã Emília, o Jean, Socorro, Marta Ladeira. Marta Ladeira está super feliz, porque a Zezé está aqui. No Olha aí. Brasil é 6h30. Avisa, porque eu passei, algumas pessoas não conseguiu, porque entra às 5h30. No Brasil é 6h30. Sim, 6h30 no Brasil, 6h30 da manhã, 6h30. Ô, Rose, Sim, a minha irmã mora na Flórida.